convidando a todos vocês para que participem conosco. Hoje, falando especificamente sobre o time do Grêmio, quem você escalaria contra o Esportivo? Carbacho e Cristaldo, Carbacho e Galdino, Vidiaçante e Cristaldo ou Vidiaçante e Galdino? Quais seriam as suas opções? E as opções do Renato Tiger Junk para o jogo desta noite contra o Esportivo. Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Eu vou colocar na tela uma projeção de time do Grêmio para enfrentar o Esportivo hoje à noite em Bento Gonçalves, que deverá ter Breno no gol, a defesa com Fábio, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo na lateral esquerda. 2 volantes, PP e Carbacho. 3 meias com o Bitelo centralizado, o Cristaldo pela direita e o Ferreira pela esquerda. Na frente, Luizito Soares. Essa é uma projeção de time, Meneghetti, mas existe a possibilidade, por exemplo, do Vidiaçante aparecer nesse setor do meio-campo, na vaga ou do Carbacho ou do PP. Existe a chance do Galdino, quem sabe, aparecer na vaga do Cristaldo. O Cristaldo é um jogador que não está bem definido se é titular ou se é reserva. Essas definições a gente vai ter conhecimento a partir do jogo de hoje. Por isso, também uma expectativa muito grande pela confirmação da equipe através do técnico Renato Portaluppi, Meneghetti. E sendo esse time, eu vejo uma coerência. Em primeiro lugar, Bitelo mantido centralizado, né? Cristaldo pelo lado. E os melhores do meio campo, ainda que o Vidiaçante seja o mais marcador. Mas eu acho que o Renato acerta em dar sequência e observar Carbacho e PP, especialmente Fabiano Baldassi. Eu tenho uma contestação e uma dúvida sobre esse time escalado da forma como foi escalado na tela aí. A minha contestação é o Vidiaçante no lugar do PP. Eu acho que o Grêmio não vai conseguir fugir disso. O Grêmio vai precisar do Vidiaçante de primeiro volante e isso vai acabar acontecendo. O Renato não vai conseguir manter essa abertura alegre do meio-campo como ele está tentando. Alegre é ótimo, hein? É. Alegre é maravilhoso. E a minha dúvida é sobre esse movimento do Cristaldo e do Bitelo, tá? Eu não sei, cara. Eu não sei se o Cristaldo vai jogar na ponta direita e o Bitelo centralizado. Acho que, no mínimo, vai ter uma circulação aí e eu não sei se o Bitelo não acaba caindo mais para a direita para o Cristaldo jogar centralizado. Você é retranqueiro, né, Baldassi? Eu sou totalmente retranqueiro. Fechada, né? Meu querido, deixa eu te explicar uma coisa. De ferrolho, né? Em 1975, o Internacional, que já vinha com um grande time, ainda não conquistava nada. O senhor Rubens Minelli tirou o escurinho e botou o Caçapava no time do Internacional e o resto é história. Eu sou retranqueiro. Vai, Diogo Rossi. Eu vim predisposto a me irritar, mas o Baldassi já me deixou tranquilo, porque eu concordo com ele. O Vidiaçante titular absoluto do Grêmio. Para mim, o Renato está errado em colocar o PP e o Carbacho juntos. É um ou outro. Inclusive, eu vi nas redes sociais que o torcedor do Grêmio está frustrado com essa escalação, com essa possibilidade de jogarem o PP e o Carbacho, porque eles querem o Vidiaçante titular. E eu concordo, acho que o Vidiaçante é o mais titular desses 3 volantes que o Grêmio tem. Os outros 2 que disputem e faz parte. O Grêmio é bom para o Grêmio ter 2 volantes de qualidade, como o PP e o Carbacho, disputando posição. Não vejo problema. Não acho que tem que ficar ocupando espaços melhores só porque eles são melhores. E o Bitelo aí vai ter que pagar o pato. Eu fiz uma frase, é raro isso, eu fiz uma frase muito boa, é raro, então anotem. O Vidiaçante não é o melhor jogador do meio-campo do Grêmio, mas é o mais titular de todos. Dávila, tenta falar em nome da torcida do Grêmio, eu sei que talvez tenha alguma dificuldade para isso, né? O Diogo Rossi está falando que a torcida do Grêmio quer o Vidiaçante, é isso mesmo que vocês querem? Não, nós não queremos isso, Meneghetti. Eu respeito extremamente os meus 2 colegas, mas assim, de Grêmio entendo eu, então, tá? Vamos lá. Nós sabemos o que Vidiaçante foi o ano passado. Na minha opinião, foi um dos melhores jogadores do Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro. Se Campeonato Gaúcho é laboratório, para mim não passa de um grande laboratório, é a hora de testar Carbacho, é a hora de testar PP, os 2 juntinhos, porque foram as contratações que o Grêmio fez. O Grêmio gastou uma grana nesse Felipe Carbacho. É o melhor meia do campeonato argentino. É o filho, entre aspas, do Luizito Soares, dito pelo próprio na entrevista coletiva. E aí vocês querem me convencer que o Renato não pode escalar o Carbacho porque o PP vai jogar? Se tem um momento que dá para fazer isso é no Campeonato Gaúcho. Então que faça. Se não der, aí depois volta o Vidiaçante porque a gente sabe o que ele joga. Tá bem, a partir de segunda-feira eu não vou mais participar do Donos da Bola, viu, Meneghetti? Por quê? Porque não são os melhores, são os que ganham mais ou que custaram mais, não é o meu caso.
Eu não ganho mais que os outros. O Carbajo é o melhor meia. Desculpa, se tu quer falar de melhor, o Carbajo é o melhor meia do campeonato argentino. Tá lá na seleção, a bola de prata lá Uruguai. Isso, perdão. Que é o gauchão dele lá, tudo bem. Mas é o que ele jogou ano passado e é o que o centroavante que está fazendo sucesso no Rio Grande do Sul também jogou. Eu continuo achando que o Renato está colocando o PP e o Carbajo para abrir o meio-campo para provar para ele e para os outros que não dá. Eu acho que o Renato quer mostrar que não dá. Eu também acho. Tá, isso quer eu mostrar que não dá. Tá, então para que ele vai usar? Não, porque precisava fazer o teste, porque são os melhores. A teoria do Meneghetti ela é correta. O PP e o Carbajo são os melhores tecnicamente. O Renato tem um erro. O Renato tem um erro. Ele, antes da bola rolar, ele definiu que o PP seria o seu titular. Afinal de contas, é o nome indicado por ele. O PP é titular em dezembro do Grêmio, desde dezembro. A bola não tinha rolado e ele já era titular. O Renato não testou Carbajo e Vilhaçante. É a dupla que não jogou juntas ainda. E é a dupla que se complementa, teoricamente, é um primeiro volante e um segundo volante. Mas o Renato abre mão de testar esses dois porque ele botou na cabeça que o PP é titular indiscutível, que o PP é o novo Maicon, que o PP vai ser o cara que vai fazer o Grêmio jogar. Então ele abre a mão de testar o PP fora do time, tendo o Vilhaçante e o Carbajo. Beleza, eu respeito. Mas isso não pode fazer com que o Carbajo pague a conta. E hoje o Carbajo paga a conta pela titularidade indiscutível do PP. O Carbajo não aconteceu no Grêmio, mas o Carbajo só jogou como primeiro volante. O Carbajo só jogou improvisado. Eu vi um treino que o Carbajo era ponta esquerda, Meneghetti. Ele foi ponta esquerda num treinamento. O cara nunca jogou dessa forma, ele não vai se adaptar em Porto Alegre. Eu não quero fazer isso. Acho que o Renato sabe muito mais do que eu. Acho não, tenho certeza que ele sabe muito mais do que eu. Mas eu vivi no Grêmio, onde Montoya foi queimado porque o Renato não sabia utilizar o Montoya. E o Montoya era um bom jogador que acabou saindo corrido da arena. Só um pouquinho. O Carbajo, a gente não tem a mesma familiaridade com ele que a gente tem com o PP, porque o PP estava jogando aqui Campeonato Brasileiro. Sim. Então, óbvio que é natural que a gente conheça mais o PP. Mas o Carbajo está jogando aqui do lado. A gente tem informações, a gente sabe dos elogios que a imprensa uruguaia fez, o seu grande desempenho no último campeonato uruguaio. Então o Renato conhece esse jogador. O Renato vai saber aproveitar o jogador. O Renato está com uma insistência que eu, por exemplo, elogio e concordo, de colocar os melhores. E esse time que ele está escalando, ele é muito próximo do melhor. Na minha opinião, ele é muito próximo. Então, assim, tá certo o Baldasso, que é um retranqueiro de carteirinha, tá lá no RG do Baldasso, vocês não sabem? Tá lá o RG, tem o número, deve ter o CPF, grupo sanguíneo tá lá. Retranqueiro. Quer fechar uma casinha. E o Diogo Rossi fez uma frase solta aqui, que o Bitelo vai pagar o pato. Que pato que ele vai pagar? Sair da melhor função que ele joga, que é como armador, para a direita, para o Cristaldo ter que jogar. Vai estragar mesmo o time, né? O cara mas tá eu tenho bem ali, né? Tá certo? Só que eu vou tirar... falar uma coisa, o Baldasso, que depois vão cortar aí fora de contexto e vai ficar bem legal nas redes sociais. Isso que é bom. Isso que a gente Seja quer. bem-vindo ao mundo do Twitter e os recortes fora de contexto. O culpado de tudo isso chama-se Bitelo. O culpado desta dúvida que o Renato tem, desta tentativa dele de colocar esses dois volantes juntos, chama-se Bitelo. Eu tenho certeza absoluta que em nenhum dos sonhos do Renato, as primeiras partidas da temporada do Bitelo seriam do nível que foram. O Renato esperava que o Bitelo ganhasse uma oportunidade, fosse um jogador que talvez tivesse algum tipo de dificuldade ali para se encaixar, alguma coisa e tal, e aí ele, não deu, vou ter que sacar, aí ele recoloca os três volantes que ele imaginou, com o Carbajo, o PP e o próprio Vilhaçante, e estava tudo certo. O problema é que o Bitelo está jogando demais e é o mais titular de todos do time do Grêmio. Mas o Cristaldo na ponta direita é um desperdício também. Não, aí que tá, só que... Tem outro para fazer essa função na ponta direita, o Gustavinho. O Gustavinho está preparado para isso? Eu acho que o Galdino daí, né? O Galdino? Não sei. Não sei se ele está preparado, mas é o que melhor foi, talvez, naquela função aí. Vamos falar. Tago, o Inter despachou mais um ontem, vamos lá. Abriu mais um espaço na folha e se livrou de uma situação que era um problema nos últimos dias no CT Parque Gigante. Eu falo de Mikael, jogador que ontem a gente disse aqui não havia treinado no CT Parque Gigante e oficializou a sua rescisão contratual com o Internacional. Como um acordo entre o jogador e a direção, ele deve ser anunciado nas próximas horas em outro clube do futebol brasileiro e com isso o Inter alivia R$400 mil da folha. Entretanto, Meneghetti, desde julho do ano passado para cá, o Inter pagou algo em torno de R$2.400.000 para o Mikael, destes 6 meses em que ele está em Porto Alegre. Ele atuou por apenas 18 minutos contra o Melgar na eliminação da Copa Sul-Americana e agora deixa o Internacional. Olha só,
O Internacional cometeu uma barbeiragem a contratar o Mikael. E pior é que esta barbeiragem, ela veio agregada de um outro jogador à época que também não deu certo, o Brian Romero. Isso pode ter prejudicado o time no Campeonato Brasileiro e principalmente na Copa Sul-Americana. Eu lembro que o alemão estava suspenso no segundo jogo contra o Melgar. O Mano começou com o Brian Romero, que já começou o jogo com menos de um minuto perdendo o gol. Aí o Mikael jogou, a única partida dele jogou ali 18, 20 minutos. E foi uma decepção, foi um fracasso, foi até um certo constrangimento o Mikael naquela partida, completamente desembocado, fora do peso. Depois ele foi arquivado e nunca conseguiu entrar em forma. Vejam vocês, qual é o alerta que eu estou fazendo? Vejam vocês como um setor onde você erra demais compromete a temporada. Pode comprometer o ano. Talvez se o Inter tivesse naquele momento contratado um jogador mais qualificado e ter, entre aspas, gastado um pouco mais, ou melhor, ter feito um investimento acertado, o Inter poderia hoje ser campeão da Sul-Americana, o Inter poderia pelo menos ter disputado o título do Campeonato Brasileiro. Mas elogiável é que o Internacional não esperou essa temporada arrancar. Fez agora, não deu a oportunidade, não entrou em forma, não mostrou que está focado, mobilizado, despachou. Então, pelo menos agora, Baldasso, o Inter corrige o seu erro. São duas análises. A contratação diante daquela pressa, naquele fechamento de janela, analisar a capacidade do Mikael como centroavante de ser a solução do problema é uma análise e há de se contestar, não tenha dúvida nenhuma. Mas a outra análise mais importante, porque nós estamos tratando da rescisão dele, é de quem é a culpa. De quem é a culpa do que aconteceu com o Mikael? De quem é a culpa? Tem uma música da Marília Mendonça que é de quem é a culpa, né? A culpa é sua por ter esse sorriso. Não, a culpa é minha por me apaixonar por ele. Isso aí cantado deve ser bonito. Então, assim, a questão é, eu não posso condenar a direção do Internacional pelo que aconteceu. O Mikael custou o Internacional nesse período que esteve aqui, só de salário, né, fora o rango, que não deve ter sido pouco, estrutura e tal, só de salário, 2.400.000 reais. Um prejuízo imenso para um jogador que jogou 12 minutos com a camisa do Inter. A culpa é dele, pela falta de comprometimento, pelo pouco profissionalismo e por alguma irresponsabilidade também, de ter passado 6 meses aqui sem conseguir, não é se machucou, sentiu o joelho, não conseguiu entrar em forma. Isso é inadmissível. Só no futebol acontece esse tipo de coisa. Ganhou 2.400.000 reais por mês para não conseguir emagrecer, ficar em forma. Eu acho que tu tá perfeito, Baldasso. O único detalhe que me preocupa daqui por diante é que o Inter não volte a repetir o Mikael. E, obviamente, que tu pontua perfeito, a culpa é dele, foi ele que não entrou em forma, foi ele que não aproveitou a oportunidade que estava recebendo do Internacional. Mas ele, Mikael, só veio para o Internacional porque o Inter teve que ir às pressas na janela de transferências para trazer 2 centroavantes, ele e o Brian. E nesse momento, faltando aí 2 meses, para ser mais preciso, né, todo fevereiro e todo março, o Inter de novo está se vendo dentro de uma situação em que vai ter que correr atrás de um novo centroavante para ser o titular. O meu medo é que o Internacional não tenha aprendido com esse próprio erro e volte a cometer o erro de procurar jogadores insuficientes ou que tenham daqui a pouco até dificuldade de ser profissionais. Acho que isso não vai acontecer, mas o meu medo é maior em relação a isso do que propriamente dito qualquer outra situação que tenha envolvido o caso do Mikael, que agora já não é mais problema do Internacional, é problema do América Mineiro, que é onde ele vai jogar. A culpa é da direção do Inter, Meneghetti. Eu vou na contramão, pelo seguinte motivo. O Mikael, ele não engordou em Porto Alegre. Ele não abandonou a carreira em Porto Alegre. O Mikael, ele se largou na Salernitana. Ele é liberado da Itália porque ele estava pesado e não trabalhava mais. A culpa é do Inter por confiar demais. Confiou num profissional que já não é mais profissional. E aqui o Inter precisa fazer o meia-culpa, porque dentro da situação de mercado, para pagar o que o Inter pagou, tu não pode confiar demais. Tu tem que ter convicção. Ainda mais um clube que tem uma limitação financeira e que estava apertado naquele momento. Então eu não vou isentar completamente a direção do Inter. Ela errou porque confiou num atleta que já estava jogado e pagando um alto salário.
Essa culpa a direção do Inter tem que bater no peito e se responsabilizar. É verdade que com a saída do Mikael, abrindo mais 420 mil reais na folha de pagamento, a folha de pagamento do Inter está beirando 6, indo para 5? Eu falei com o Lucas Dias, muito bem informado, repórter da Band, sobre isso hoje pela manhã. Chegamos cedo aqui, o Lucas para se preparar para a rádio e eu para o programa, 6h15 da manhã, ele me disse que a folha é 6 milhões. 6 milhões. 6 milhões. Então eu vou agora analisar com vocês o copo meio cheio e o copo meio vazio. Porque a folha de pagamento do Grêmio é 14 milhões de reais, correto? Não, 12,5. 12,5. Ou seja, a folha de pagamento do Grêmio neste momento é mais do que o dobro da folha do Inter. O lado bom disso, copo meio cheio. Mesmo assim, o Inter tem um time melhor que o do Grêmio. Isso é o legal. Agora vamos para o copo meio vazio, que na verdade corresponde à realidade. Tu não faz futebol competitivo em Libertadores, e seja lá o que for de importante, com 6 milhões de reais de folha de pagamento. Só que eu sou um cara otimista, eu sou um cara esperançoso. O Internacional sabe que vai ter que ir a 10 milhões de reais na folha de pagamento, então tem 4 milhões de reais para contratar o 5, o 8 e o 9. Com 4 milhões de reais, pagando 1 milhão e 300 por mês para cada um deles, tu traz 3 caras bala para o clube. Vou te deixar frustrado, porque o próprio Lucas Dias trouxe a informação, o Tiger também tem a mesma, de que o Inter vai aumentar apenas 2 milhões e meio da folha atual. Ou seja, se está em 6, vai a 8,5 e para por aí. Então só tem 2,5. Não, mas é que o Baldassi está colocando um jogador que eu acho que não vem agora. Não, mas é tudo bem. Mesmo assim, a folha só vai até 8,5. O Inter só quer trabalhar com essa ideia. Mas para contratar 2 jogadores, um centroavante por 1,5 milhão Tá. e um meia por 1 milhão, tu contrata 2 ótimos jogadores. Não, perfeito. Só que ótimos jogadores. Só que o Baldassi está falando em mais jogadores. Quantos jogadores tu falou aí, Baldassi? Não, eu falei 3, é que eu Aí, queria ó. os 5. O Baralhas eu acho bom jogador, mas eu ainda estou contando que o Inter vai dar uma carga no Cuejar agora Eu em acho que seguida. não é agora. Eu acho que até pode ser depois, março, Tá, mas abril. quantos jogadores? Mais provável no meio do ano. Olha só, mais um volante. Tá. Primeiro volante, tá? Que eu até acho que não precisa, mas vou contabilizar por ti. Camisa 8. Um camisa 8. E o 9? Um centroavante. São 3. Tá. Por 2,5? Não. Esquece o volante. Eu Não, com isso. Veio Baralhas, o Gabriel vai recuperar aí maio, junho. O Tiger quer falar. Vem, Tiger. Ô Meneghetti, só sobre as contratações que o Inter pretende fazer, tá? O Inter pretende buscar centroavante, o Inter pretende buscar um meia, reserva para o Patrick, e o Inter pretende buscar ainda um atacante de lado. E vou dizer mais, existe uma grande chance do Inter trazer 2 centroavantes. O Inter nesse momento tem Alemão, Luca e só. Quem tem 2 não tem nenhum. O Inter pode trazer 2 centroavantes no mercado e aí seriam 4 contratações. 2 centroavantes, um mais para reserva, um atacante de lado e um meia. O volante, hoje o Inter está satisfeito com o número de volantes que tem. Sabe por que o Inter quer contratar tudo isso, Meneghetti? Porque o elenco do Grêmio é melhor que o elenco do Inter. Eu tenho feito esse raciocínio há algum tempo, Baldassi. Não é. E eu sei que essa é uma pauta polêmica. Quero ouvir. Eu sei que essa é uma pauta polêmica, tá? E é difícil aceitar isso. Mas hoje, 1º de fevereiro, o grupo do Grêmio, não estou falando do time, o grupo do Grêmio é melhor que o grupo do Inter mas para e o time? treinador Tá, mas trabalhar. tá. E time? O Grêmio tem reposições que o e Inter time? hoje não Quem tem. é o melhor time? O melhor time, eu acho que eles estão equiparados. Tá. O momento é do Grêmio. O amigo achou que nós estabeleceríamos uma luta ferrenha a partir de agora, e longe disso, porque tu tem esse corpinho sarado aí, eu não vou me meter contigo. O que eu quero te dizer é o seguinte, tu tem razão. O grupo sim, porque o Internacional não tem peças de reposição Isso, hoje, já exato. tem uma meninada. Tá, mas aí tem um detalhe. O time do Inter é melhor que o time do Grêmio. Mas o grupo, tu tem razão, porque o Inter mandou 10 jogadores embora E a folha de pagamento e a postura do Inter no mercado só me dão razão. O Inter precisa contratar 4 caras, 3 caras, enfim. O Inter precisa para várias posições. É aí que eu O Grêmio precisa liberar. A gente pode discutir a qualidade dos reservas e o valor, quanto eles custam. Mas hoje o Renato perde um centroavante, ele tem outro à disposição que já correspondeu recentemente. É que nós temos que ver, Diogo, o seguinte, quando a gente fala em contratação do 5, do 8 e do 9, nós estamos automaticamente pensando em reforçar o banco de reservas. Se vem o Cuejar, o Baralhas e o Johnny são banco, reforçou o banco. Se vem o Jean Lucas, do Mônaco, o Maurício é banco, reforçou o banco. Se vem o Borré, né? Se vem o Borré, o alemão é banco, reforçou o banco. Tá resolvido o problema. Isso. Tá resolvido o Mas problema, é que só um que tem que detalhe, vir os caras titulares. A minha matemática pode ser muito ruim, eu não sou muito bom nisso, mas com a saída do Mikael, o Inter fica com 25 jogadores no elenco. 26. 26? 26 sendo 4 goleiros. Tá, Mais 4. 25 então. Mais 4.
Não, mais 5. Mais 5, no mínimo. Como é que o não Mano vai vai dar? contratar Como é que o Mano vai dar treino com 26 jogadores, sendo 4 goleiros? Eu vou tirar um goleiro, 25 jogadores? Não vai contratar 5 Não, jogadores. perfeito. Pode até contratar 3, tá? Perfeito. Mas não seria minha tendência. Tem a questão da informação que vocês têm e é perfeita. O Inter não vai contratar, mas precisa. Não tem como ir adiante com 28. É pouco, 28 é pouco. 28 não tem como. Também acho. 28 é pouco. Ô, Tiger, a janela então, enfim, fechou a janela. O que aconteceu, Tiger? Isso aí. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não sai mais dos seus clubes da Europa para outros clubes da Europa, Meneghetti. Isso tem 2 tipos de impactos na dupla Grenal. Um deles, nenhum jogador vai ser vendido para a janela da Europa agora. A gente no Grêmio tem o Bitelo, Gabriel Grando, Breno como os principais nomes. Talvez o Vijaçante, pensando em mercado europeu. No Internacional, Johnny e Maurício. Esses jogadores vão ficar aqui pelo menos até junho, pensando em mercado, os principais mercados da Europa. E o segundo impacto, e aí vai mais para o Internacional, que está buscando opções no mercado, como a gente citou, é da acomodação das melancias, Meneghetti. O Mano Menezes, ele deixou claro que o Inter iria buscar um centroavante no mercado quando a janela europeia fechasse, porque aí o Inter teria uma visão mais macro da situação e teria menos concorrência com os outros clubes. E essa situação está posta a partir de hoje. Com o fechamento da janela, os alvos do Inter ainda estão disponíveis. Borré, Lucas Alário, o próprio Jean Lucas que o Baldasso citou. E com isso, o Inter deverá entrar mais forte na carga para buscar esses reforços. O plano A é Rafael Santos Borré, do Eintracht Frankfurt. A janela fechou e o Borré não saiu do Eintracht Frankfurt, Baldasso. Esta era uma bengala, né? A direção do Internacional usava de alguma forma esta bengala do fechamento da janela. Em determinado momento, todos foram convocados a se acalmarem sobre contratações porque o Inter estava esperando o fechamento da janela europeia. Pois bem, fechou. E agora? E agora? Agora o Inter vai ter que fazer os movimentos, né? Jogadores ficaram mais baratos, aqueles que tinham esperança de se movimentar dentro da Europa não vão se movimentar mais, tudo bem, tudo certo. Cadê o meu 9? Cadê meu 8? E cadê o meu 5? Eu estou dizendo isso desde novembro. A última bengala de desculpa foi embora, que era o fechamento da janela. A partir de agora eu tenho pressa. Ontem estava cogitando, meu querido Leonardo Meneghetti, o Caio Jorge, né? O Caio Jorge é um jogador que se tu fosse contratar hoje, tu teria que contratar apostando, abraçando os riscos de ele estar há 1 ano sem jogar e apostando na sua recuperação. Sabe qual é a diferença entre pensar nessa contratação hoje e pensar nessa contratação dia 5 de janeiro? Dia 5 de janeiro tu podia fazer. Tu tinha um mês a mais para fazer. Quer dizer, passou mais um mês. Já não dá para correr risco. Acabou a possibilidade de correr risco. Traz o cara para recuperar. Não tem mais tempo para recuperar ninguém. Não tem mais tempo para recuperar. Agora é o cara afirmado e pronto para jogar. Tá vendo? Eu avisei. Traz antes. Que aí tu pode assumir alguns riscos, ajeitar o cara, arrumar. Não tem mais tempo. Sabe que essa saída do Mikael, abrupta, né, embora tivesse já na expectativa de que pudesse acontecer, além de uma leitura, tá? Além de uma insatisfação do Mano, que quer todo mundo focado, que quer um grupo concentrado, mobilizado nos objetivos do clube, me parece, Dávila, Diogo Rossi, que o Internacional tem alguém muito próximo de ser anunciado. Porque o Inter tem um alemão, tem o menino Luca, mais alguém que possa surgir da base, tal, que possa ter um Enzo aí, que renovou o contrato, que o Inter possa apostar, e teria só o Mikael. Se despachou o Mikael, se reduziu a esperança a 0, é porque o Inter já tem alguém muito engatilhado. Eu discordo, Meneghetti, porque ao dispensar o Mikael, o Inter não perdeu um atleta. O Inter nunca pôde contar com o Mikael. O Mano sempre teve o Mikael como uma carta fora do baralho. Então, liberar o espaço da folha de pagamento para o Mikael não afeta o trabalho do Mano. Afinal de contas, ele nunca contou com ele. Tá só mais barato. O que eu vejo o Inter fazendo hoje é um movimento que me agrada demais, que é mirar num centroavante de grife. Diferente do Baldasso, eu acho que contratar o Caio Jorge, apesar dele estar muito tempo parado, é uma grande sacada. Para te contratar o Caio Jorge, tu só pode contratá-lo nesta situação e nesse contexto. Entre Caio Jorge e Borré, 2 grandes jogadores, os dois chegariam e eu não tenho dúvida que seriam soluções.
Mas o Caio Jorge tem um potencial técnico muito maior do que o Borré. Não tenho dúvida nenhuma. Ele é muito mais Mas jogador que o Borré. E o Borré é bom. O problema é que o cara não joga há um ano. O Caio Jorge é 10 vezes melhor que o Borré. Só dizer que eu dei informação na abertura do programa ontem, esse nome me foi descartado. Não, perfeito. Só por alguém que tem influência lá no futebol. Só citando o seguinte, o Tiger tem falado muito sobre isso, né? Que o Caio está sendo descartado, mas o Caio é sonho antigo. E sobre Caio Jorge, o mercado hoje se apresenta Brasil para Caio Jorge, para ele se recuperar, por conta daquilo que ele vive. O Inter tem que sonhar com o Caio Jorge e tem que trabalhar com o Borré. As duas são soluções, as duas opções são soluções imediatas. Se der para escolher, eu escolheria o Caio Jorge, mesmo com risco, porque o que ele pode me entregar em julho é muito mais do que o Borré me entregaria. Sabe que fase da preparação ele tá? Se ele já tá treinando, participando? Eu não sei se ele tá jogando. Não, tem essa informação, Tiger? Não, jogando eu sei que não, né, treinando. Tá treinando? Tá treinando. Ele... Peraí, entrou sem áudio, o Tiger entrou sem áudio. Isso, ele está treinando, ele passou por procedimento cirúrgico lá em fevereiro do ano passado, Meneghetti. Ele já está treinando, mas não jogou ainda. Mas já está na fase bem final de recuperação. John Goff. A minha aposta iria única e exclusivamente no Borré. Né? O jogador está pronto, tem totais condições, seria titular no Internacional sem qualquer tipo de discussão. Aliás, eu acho que seria titular em 18 times do Brasil, possivelmente, né, nesse momento. E só tiraria 2 aí, que talvez ele não fosse titular nesse exato momento. O Grêmio e quem mais? O Grêmio e o Flamengo. O Grêmio e o Flamengo. Porque o Flamengo tem o Gabigol e o Pedro. O Diogo... Não, a única coisa que me preocupa é que o Paulo Brax já foi embora do Internacional faz muito tempo. Mas o Paulo Brax... Mas o Paulo Brax não foi... Exatamente. O Paulo Brax disse uma vez uma frase que me chamou muito a atenção. O Internacional tem o seu tempo. Que tempo é esse? Paulo Brax estava certo. Mas certo do quê? A letargia do Inter... Tá ajudando em quê? Montou o elenco que hoje nós elogiamos. O elenco não, o time que nós elogiamos. Não foi ele, nem a letargia dele. Foi o presidente Barcelos, foi David Bandeira, foi Capa, foi uma gestão. Foi uma gestão. Não vamos excluir o fato que a gestão trabalhou com o seu próprio tempo. Só que a letargia fez o Inter cair da Copa do Brasil de forma vergonhosa e não está pronto na hora do Belgrado. Mas hoje o elenco, ou melhor, o time está montado. E o Inter tomou uma bola nas costas do menino lá, como o Baldassi chama lá, o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, uma bola nas costas dele lá, e aí se socorreu de quem? Mikael e Brian Romero. Quando acelerou, quando não respeitou o próprio tempo. Quando precisa correr, a chance de tu errar é enorme. Mas ele não tinha mais tempo. Claro, e aí acelerou e contratou errado. Botou 2 milhões e meio no lixo. Esse é o temor agora. É que se repita isso agora. Vai demorar. Quando tu vê que tá no dia 20 de março, aí tu vai trazer os Mikaéis e os Romeros da vida. É que essa janela agora, ela é maior, né, Meneghetti? No comparativo com a janela do meio do ano. No meio do ano, o tempo é mais estreito, é bem mais curto. Agora, vamos lembrar do ano passado. O Inter, neste período do ano, não tinha nada, tá? Tá, mas não é todo mundo. ano. Dávila, só que é um detalhe. Os caras já não tem que preparar os caras do time. Eu quero concordar com o Dávila, eu quero concordar com ele, mas eu não estou conseguindo, porque já foram 2/4 dessa janela e o William Thomas fez o quê? Demorou 50 dias para trazer o Baralhas, não conseguiu contratar... Ele limpou, ele baixou a folha. Aí não, nisso aí vou ser justo. O trabalho que o Internacional fez de redução da folha foi muito bom. Tá bem, mas metade do trabalho é suficiente? Eu li essa notícia hoje, eu quero que vocês me confirmem. Das 4 contratações feitas pelo William Thomas, 3 já foram dispensados. Eu não sei exatamente, além do Mikael. O Brian Romero e tem mais um, não sei. Brian Romero, Mikael. Então, o que eu quero saber de ti é o seguinte, nós estamos aqui... O Everton, lateral direito. Pode ser. É que assim, o problema do diretor executivo do Internacional hoje, que eu acho que tem totais condições, tem capacidade, é um profissional gabaritado. A entrevista que ele deu para o Lucas Dias foi muito boa, esclarecedora. Só que na prática, a gente não vê nada. O Inter levou 50 dias para contratar... Nada, Diogo? O que tu tá vendo, Meneghetti, além das saídas? O Internacional... quer jogar tudo na conta do William Thomas? O Internacional tinha um elenco... O Internacional tinha um elenco vice-campeão. Eu um bom dia pro William Thomas, tá? Mas assim, ó... Não, eu também não. Eu respeito ele. O Mário França é uma boa contratação. O John é uma boa contratação. Ele fez essa contratação propriamente dita ou o jogador foi oferecido ao Inter? Aí eu vou jogar na conta dele os errados, não vou jogar quando o Inter acerta. Tá, mas é que foi ele que fez ou ele foi oferecido, Mário Fernandes, ao Internacional?
O fato de ele ter negociado e trazido é um mérito dele. Mas ele não foi atrás. É dele ou não é dele? É dele, é dele. Tá, e o que mais? O Baralhas é dele ou não é dele? 50 dias para trazer o Baralhas. Tu acha isso bom? Acho um bom reforço. Não, eu também acho. Mas ele levou 50 dias para contratar o Baralhas. Agora vai jogar e tá... Era o plano B. Mas é que Eu daí, tô de acordo contigo, é que aí, Diogo Meneghetti, é Rossi. só encontrar o elogio. Entende? amigo- Não tá conseguindo encontrar a crítica. Não, tu não tá conseguindo encontrar elogio. Não, eu tô encontrando, só que ele levou 50 dias para contratar o Baralhas. A redução da folha. É um mérito. Mas o Internacional pegou um elenco que era vice-campeão brasileiro e o que ele fez? Liberou a folha, 10 jogadores. Agora o Mano não tem elenco. Não, tá bem. Agora ele vai ter que mostrar essa parte do trabalho. Dentro da tua ideia, que eu estou mais ou menos alinhado, nós estamos há 15 dias falando do Borré. 15 dias falando do Borré. Mais até. Eu quero que vocês me digam o seguinte: o que está acontecendo neste momento? Para estarmos há 15 dias tratando do interesse do Inter por Borré, o Inter, no mínimo, tem uma negociação em andamento com o clube dele para contratá-lo. Porque eu estou ouvindo todos os dias, o Inter está moldando uma ideia, o empresário está pensando num molde de negócio. E aí? Bom, o Inter estava esperando o fechamento da janela. Eu acho que a história Borré começa hoje. A história Borré começa hoje. Ontem eu vi o Taigorjenko fazendo contagem regressiva da janela. Ó, vai fechar a janela. Ninguém contratou o Borré. Por quê? Porque até ontem o Inter não estava no jogo. Até ontem o Inter estava na arquibancada. Agora chegou a vez do Inter começar a se movimentar para tentar buscar essa contratação. O Borré, ele virou uma realidade do mercado sul-americano hoje. Porque até ontem ele era jogador de Europa. Os grandes centros não podem mais contratar. Então agora sim o show começa. Agora é a hora de sentar, conversar, estabelecer proposta e trazer. Mas tem ainda, né, outros mercados, né? Tem Arábia, Turquia. Daí só se ele estiver pensando no dinheiro, né, Meneghetti? Se estiver pensando no dinheiro, esquece. Vou pegar a analogia do David e dizer o seguinte: então agora é hora do William Thomas mostrar que farda mais do que bonito e joga bem. Tem que contratar o Borré. Contrate o Borré e aí tá tudo certo. Eu acho que não é tão simplista assim a figura, Diogo. Não Contrata é que... o Borré, tá tudo certo. Não contrata, tá tudo errado. Não é que está... Mas assim... Não é feito de Borré, futebol. Perfeito, só que a janela já foi 50% dela e hoje o Internacional tem um déficit de quantidade de jogadores e de qualidade de jogadores. Eu vou pegar o exemplo do William Thomas, Meneghetti. É que o Grêmio não tem um executivo, então é difícil comparar, tá? Tem, né? Não. O Grêmio não teve um executivo na metade dessa janela, tá? Não teve, tá. Então é difícil comparar. Sim. O William Thomas, ele fez toda a janela. Mas o Grêmio também fez metade do trabalho. O William Thomas fez no Inter o que o Grêmio, o departamento de futebol, não conseguiu fazer. O Grêmio não conseguiu reduzir a folha. E a emergência do Grêmio era reduzir a folha. Mas o Grêmio contratou bem. Agora, a outra metade da janela, o William Thomas vai ter que contratar e o Grêmio vai ter que liberar. Eles se complementam. Entendeu? Se complementam. O mundo ideal é que os dois departamentos se fundissem e tivesse tudo pronto agora, na metade da janela. Mas o mundo ideal não existe, né? Não. Tá, agora, mais um destaque da Central Band do Esporte. E eu quero falar sobre Guilherme Meneghetti, jogador que não foi relacionado para a partida de hoje contra o Esportivo lá em Bento Gonçalves. O Guilherme, que jogou mal contra o São José, inclusive fez um desabafo nas suas redes sociais no dia de ontem, Meneghetti. Uma postagem com uma passagem bíblica dizendo que às vezes o melhor é o fim, o melhor é o fim. Pode ser uma mensagem para muita coisa, mas é curioso essa mensagem vir com uma foto dele treinando, logo depois dele não ter uma boa atuação, ser muito criticado e não estar relacionado para o jogo em Bento Gonçalves. Guilherme tá nisso que a gente estava comentando agora há pouco, Davi, dos jogadores que o Grêmio gostaria de liberar, de colocar no negócio? O Guilherme faz parte da lista, né? Da lista de negociáveis do Grêmio. O problema do Guilherme é que ele não tem mercado, né, Meneghetti? Um salário elevado, um jogador que não conseguiu se afirmar, um atleta que não tem hoje vitrine e capacidade de exposição. Ontem à noite, depois dos fatos, da postagem do Guilherme, eu troquei mensagens com uma pessoa do Grêmio e ela me disse o seguinte: é melhor para o Guilherme se retirar um pouquinho, sai um pouco do holofote. A crítica foi muito pesada em cima dele no jogo contra o São José. Não foi por conta do jogo especificamente, não foi o pior jogo que o Guilherme fez pelo Grêmio, mas é que é a onda, é a sequência de fatos negativos. Então o Grêmio tira ele um pouco do holofote. Muita gente interpretou a mensagem do Guilherme como uma despedida. Tá dizendo que vai embora, diz que o fim é o melhor. Mas não, a mensagem ela é o contrário, ela diz o seguinte: o fim é o melhor, a arrancada não começa boa, mas no final vai valer a pena. O Guilherme quer seguir.
Sabe, Diogo Rossi, que quando o Grêmio estava para contratar o Guilherme, a gente vai procurar os sábios, aqueles que conhecem futebol e que olham para o mercado, especialmente o mercado de fora. Nesse caso não é tu, Dávila. E vai ser bom que não seja tu. De fora, quem conhece, eu não conhecia esse jogador. Guilherme quem é? Daí eu fui na redação, peguei um jornalista que eu sei que é muito bem informado, que conhece futebol, que sabe avaliar jogador. E ele, o jornalista, me disse assim, olha, eu fiz um vídeo no meu canal agora elogiando, o Grêmio está fazendo uma baita contratação, esse jogador vai dar muito certo aqui, joga pelo lado, tem arremate. Cara, eu cheguei assim, puxa vida, o Grêmio está contratando um extra classe. O nome desse jornalista, Diogo Rossi. Eu quero dizer primeiro, Meneghetti, que me orgulha demais o fato de que tu vai lá, perde o teu tempo para assistir o meu canal do YouTube. Não é perder, é ganhar tempo. Né? Mas muito obrigado. Eu fiz... O nome do teu canal mesmo? Diogo Rossi. Diogo Só Rossi. procurar o repórter, ela vai achar. Meneghetti, é o seguinte, eu fiz um vídeo de fato dos gols que ele havia feito, o Guilherme, mas eu acho que ali eu suguei a qualidade do Guilherme, porque ele chegou em Porto Alegre... A velha zicada, foi a zicada, velha. Sabe que eu... Mas tu estava impressionado com ele, né? Não, realmente os gols que ele fez lá no mundo árabe chamava atenção. Agora, eu fui pegar os dados junto com o Paulo Pires, um gol em 39 jogos. Na história dele no Grêmio, em 2 passagens. Sendo atacante, é praticamente impossível. Ele tem um título, é verdade, da Copa do Brasil, em 2016, bateu um dos pênaltis até na época lá. Tô tentando te ajudar, Guilherme. Mas não deu. E para mim, ele é o símbolo do Grêmio da última gestão. Ele contrataram um jogador, gastaram muito neste atleta, financeiramente no seu salário, porque eu fiquei sabendo, o salário do Guilherme é bem elevado. E ele tem contrato até o final do ano que vem. Como o Dávila disse, não tem mercado. Não te preocupa, tá? Que a gente errar a avaliação do jogador, é comum. Quando o Internacional estava para contratar o Yuri Alberto, depois o Internacional recuou, não contratou, o César chegava e dizia assim, não, porque esse jogador que o Inter estava contratando, esse Alberto Roberto aí, aquele personagem lá do Chico Anísio, ridicularizando, e depois a gente conheceu o Yuri Alberto. Então, todos nós erramos, avaliamos, o Baldassi, então, super avaliamos ou jogamos subavaliamos. Vocês falam por vocês. Deixa eu dizer aqui, ó, o Guilherme entrou dentro de um processo que acontece, que é raro, mas que tem que ser respeitado. O do tudo dá errado. O Guilherme não é tão ruim quanto está aparecendo. Verdade, Paulo. Ele não é tão ruim quanto está aparecendo. Só que o Guilherme é o seguinte, o que está acontecendo com o Guilherme é aquela nuvem que está em cima dele e tudo que passa pelo pé dele acontece uma coisa desastrosa. Quando chega nessa condição, não há mais o que fazer. Quando chega nessa condição, é melhor para todo mundo que cada um siga o seu caminho. Então o Grêmio que consiga fazer isso com o Guilherme, que o Guilherme facilite isso também. É incrível, Baldasso, o quanto o Grêmio te deixa lúcido. Obrigado. Eu fico assustado. Mas o Baldasso está certo. Tem uma coisa com o Guilherme que eu acho, é triste, mas chega a ser engraçado. Agora no Passo da Areia, no trabalho de aquecimento, o Grêmio fez aquele trabalho, chutar gol ali, finalizar. O Guilherme ele errou todas. Só que isso não é mais motivo de indignação. Crítica do aquecimento de um jogador do Grêmio. Não é, é porque, é pelo seguinte fato, Meneghetti. Atrás do gol estava a torcida do Grêmio. Cada chute para fora não era vai ou crítica, era aplauso. É isso aí, porque é o que ele faz, é o que ele tem feito. E aquilo desestabiliza o Guilherme. Tanto que ele termina o trabalho de aquecimento com o Thiago Santos na orelha dele, conversando. Devia estar falando, calma, relaxa, as coisas vão acontecer. Nem no aquecimento a bola está entrando. Como é que vai entrar no jogo? Essa é a preocupação. E quando a bola rola de verdade, né, como tentou rolar a bola no Passo da Areia, o Diego Souza deixa ele na cara do gol. É para fazer o gol e ele não consegue, né? Ô, Tiger, o Mano tá ganhando reforço já para o próximo jogo? Já para o próximo jogo, Gabriel Baralhas está no boletim informativo diário da CBF. Meneghetti, ele foi registrado, portanto, poderá estar à disposição para o jogo de quinta-feira contra o Ipiranga, à tarde, no estádio Beira-Rio. Hoje, o Baralhas treinou normalmente, ele já tem 2 partidas nessa temporada pelo Atlético Goianiense e Baralhas irá fazer a sua estreia com a camisa do Inter nesta quinta-feira. A tendência, Meneghetti, é que não seja como titular. O Baralhas deve começar a partida no banco de reservas. Existe a possibilidade ainda do Matheus Dias começar jogando porque o Johnny ainda apresenta dores no pé em função de uma bolha. O Baralhas vai estrear quinta-feira, provavelmente começando no banco, mas já está à disposição de Mano. Eu falo que eu nunca quis jogar em cima dele a responsabilidade de ser uma solução para a camisa 5 que a gente está pedindo há tanto tempo, né? Pedindo contratação, sonhando com o Cuejar. Agora, o Baralhas tem potencial para isso. Não é um jogador comum. Não é só uma aposta em cima de um jogador que foi legalzinho num clube menor. Não. O Baralhas era diferencial no time onde jogava. Ele é um volante com uma capacidade de saída importante e até mesmo de chegada na área. Eu digo para vocês, pode ser que não seja a solução.
porque ele ainda não tem tamanho para isso, mas tem potencial para ser. Não se surpreendam se daqui a pouco, daqui a um mês, nenhum de nós mais fale em contratação de primeiro volante com o Baralhas assumindo a função. O Baralhas tem uma virtude. Eu falei com o Milhão me autorizou a dar o nome dele, eu também não perguntei. Um técnico de futebol que conhece muito jogador de futebol, não trabalha aqui na aldeia. Ele me disse que assim, ele tem uma virtude que o Mano aprecia e gosta muito deste modelo de participação. E o Mano, quando falou sobre o Baralhas, tangenciou com outras palavras que eu vou usar aqui, esta qualidade desse jogador. É a sua taxa de participação. Ele se movimenta numa faixa muito grande do jogo e não é o volante de ficar parado esperando a bola chegar perto dele. Por isso eu acho que ele vai ser, sim, titular na equipe do Mano Menezes, Davi. O Baralhas no Atlético Goianiense era um elefante em cima de um poste, né? Ninguém sabia por que ele estava lá. O Baralhas ele já estava muito à frente do Atlético Goianiense e era uma surpresa que nenhum clube tinha conseguido tirá-lo do Atlético. Eu acho que o Baralhas é muito mais do que um primeiro volante. Quando o Gabriel voltar a ficar à disposição, e eu não tenho dúvida que o Gabriel é titular da função, pelo que ele fez no ano passado, o Baralhas ainda vai brigar pela titularidade. Porque a gente está reduzindo aqui, pela necessidade do Inter, o Baralhas como o primeiro homem. Mas não vamos esquecer que o Baralhas, no ano passado, fazia gols e gols importantes. Ele decidiu jogos pelo Atlético Goianiense porque pisa na área. Ele é o famoso hoje todo campista, tá? Ele joga e joga com tranquilidade. Pode ser 8. Ele pode ser 8 que não se tem hoje também. Pode ser eu acho que o Baralhas, ele vem também para o Internacional nesse momento para fazer com que outras peças voltem para o seu lugar. Como é o caso do Johnny, por exemplo, que eu não acho que seja um primeiro volante, que não tenha nem condições para fazer esta função. Quebrou um galho, é bem verdade, no final do ano passado. No início do ano já mostrou mais uma vez que era apenas um quebra-galho nessa função. E o Johnny tem características para ser um segundo, ser até o meio aberto pela direita, como já foi em algumas das vezes. Eu acho que, além da sua própria condição técnica, que eu vejo o Baralhas com esta condição para ser titular, ele também vai ajustar o Internacional em algumas outras posições. O Mano falou, né, que não pode jogar também junto com o Gabriel. Até brincou, que tem o mesmo nome e tal, e eu acho que é por aí, tá? Só que nesse teu modelo que tu falas, eu também concordo contigo, tá, Joe? Que o Johnny não é primeiro volante. Tu imagina jogar Gabriel, Baralhas e Johnny? Daí não. Né? Não. Eu tô vislumbrando agora que não tem o Gabriel. O 5 e o Johnny na função que ele fazia no ano passado. Pela direita. Exatamente. Eu acho que é ali que o Johnny rende melhor. E aí até é o seguinte, né, Meneghetti, daquilo que a gente vinha debatendo aqui dos jogadores que iniciaram a temporada abaixo da expectativa, para mim o Johnny merece até mais uma segunda chance do que o próprio Maurício. E a chegada do Baralhas pode tirar o Maurício do time do Internacional. E eu não vejo como um problema, né? Porque o Johnny já foi muito bem nessa função aberto ali pela direita. E outra coisa, né? Saídas de Johnny e Maurício acabou agora, né? Fechou a janela europeia. Não. Agora no meio do ano. Nos principais mercados, sim, né? Mas seria pra lá, né? A gente tá imaginando boa. O Johnny tem Major League Soccer, né? Pra tu imaginar a proposta do tamanho que eu imagino que o Inter queira receber por eles, eu pensei em Europa, mas daqui a pouco, né? Até vislumbrando esse Inter aí com Baralhas, eu não descarto daqui a pouco um Baralhas, Johnny, Depena, Alan Patrick, Wanderson e um centroavante. Portugal ainda com janela aberta, que é importante. Portugal sim. Mas era o Betis o principal interessado no Johnny, né? Eu abri aqui com considerações elogiosas em relação ao Baralhas, mas eu peço que os amigos não transformem o Inter em Baralhas e mais 10, como estão fazendo. Calma um pouquinho. Calma um pouquinho. Muita calma. O Baralhas é bom, gente. Não é porque ele se chama Baralhas e chegou do Atlético Goianiense que a gente não pode elogiar o Baralhas. O Baralhas é bom jogador. Esse cara... Baralhas ou Arangues? Baralhas. Não, Baralhas ou Arangues? Baralhas. Isso vai virar recorte depois. Mas se ele fosse o Barajas... o Barajas. Do Barajas. Meu amigo. Aí o Baldassi... Não precisava nem ser do Boca. O Baldassi tá aqui, ó. Meu volante, meu volante. Com aquela dele de assador de barriga. Ele tem uma cara de mestre carangueiro, né? O Inter acaba de contratar o uruguaio Julián Barajas. Hein? Ia ser uma paixão completa. Tá louco. Vem, Taidor, vamos falar desse jogador que tá encantando a torcida do Grêmio. E eu tô encantado como torcedor do Grêmio, Meneghetti. Everton Galdino, autor do gol contra a equipe do São José. Quem também se encantou com ele e olhou olhos nos olhos com ele foi o Matheus Dávila, que fez uma entrevista exclusiva com o atacante gremista no CT Presidente Luiz Carvalho. E eu quero chamar o Galdino falando sobre como é jogar com o Luizito Soares. A relação entre o uruguaio e Galdino é até legal de ver. O Soares, no seu Instagram, parabenizou o Galdino pelo gol da vitória contra o São José. E o Galdino fala sobre como tem sido jogar
com Luizito Soares no Grêmio? É uma responsabilidade grande, né? Não é fácil. No último jogo ali eu saí um pouco, no último jogo na Arena eu saí um pouco meio sentido ali, porque eu estava na função de pifar ele para ele fazer o gol e não consegui, mas eu acho que de agora para frente aí é um novo começo aí, tenho certeza que a gente pode se dar muito bem junto. Vamos nessa! Pô, o Lucas Dias me destruiu agora aqui com essa mensagem. 12h56 ou qualquer hora que você esteja vendo, é o intervalo da live do YouTube do Donos da Bola. Vamos nessa, tá? Galdino, Soares e Ferreira, é um ataque de Champions League, eu concordo. Galdino, cara, eu sou apaixonado por Galdino. Tiger pergunta pro Meneghetti se tem alguma possibilidade do Matheus Retegui do Boca vir pro Inter. O Vaguinha que é apaixonado pelo Matheus Retegui, né? O Vaguinha só fala do Matheus Retegui, o Vaguinha deve estar com algum percentual do passe dele, Meneghetti. Fala, Menegas. Realmente eu acho que deve ser procurador do jogador. Eu acho. Deve estar levando um PF aí. Mas o Wagner colocou, o Vaguinha no canal dele, que a direção do Inter, eu não tenho esta informação. Considera o Retegui, que pertence ao Boca e está emprestado ao Colón, eu acho, é o clube pequeno menor da Argentina, que considera uma aposta. Não seria um jogador ainda pronto. Ele tá no Tigre. No Tigre. No Tigre. Perfeito, tá, no Tigre. E aí eu vou te fazer uma pergunta que é mais fundamental. Tu confia no que é colocado no canal do Vaguinha? Confio, claro, Vaguinha é craque. Um abraço pro Vaguinho, então. Grande Wagner Martins. Bolinha nas costas, hein? Do Vaguinha, né? Do Vaguinha, óbvio. Não, mas o Vaguinha não tá aqui. O Vaguinha não tá aqui. Tu não quer que eu fique elogiando o Vaguinha nas costas dele, né? O Vaguinha né? jogou muito bem futebol no milênio passado, cara, quando ele tinha saúde e vitalidade. Ali nos anos 90, jogava bem. Isso. Com certeza. Valeu, acabou então. Beijo. Pedro Oliveira, vamos ver se está esperto e atento. Vamos colocar o resultado da nossa enquete interativa no ar? Parabéns. O Chiclé também quer confete, quer serpentina para ele. Tá bem, Chiclé, vou te fazer esse carinho. Quem você escalaria, torcedor gremista, contra o Esportivo, jogo hoje à noite, lá em Bento Gonçalves? Grande região produtora de vinho, de móveis também. Carbacho e Cristaldo, 48%. Carbacho e Caldino, 3%. Vidia Sante e Cristaldo, 42%. Vidia Sante e Galdino, 7%. A gente volta amanhã ao meio-dia aqui na TV Bandeirantes e hoje, jornada esportiva na Rádio Bandeirantes FM 94.9, canal do YouTube, Esporte Band RS. Alexandre Mota, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde ao time campeão dos Donos da Bola. Hoje eu tenho duas notícias, duas manchetes referentes a boi. Um boi e uma vaca. Um boi invadiu uma mercearia, um mercadinho, e aprontou todas lá dentro, destruiu várias mercadorias. E uma vaca, Meneghetti, acabou sendo resgatada de dentro de um poço no interior do Rio Grande do Sul. Tudo isso e muito mais, já aqui no Boa Tarde, Rio Grande. O boi é saidinho e a vaca, digamos, atrapalhada. Bom programa, Mota! Valeu, Meneghetti! Fica comigo agora, quarta-feira, 1º de fevereiro.